Glória a Deus, a paz de Cristo, amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Amém? Que a bênção de Deus, o nosso Pai, em nome daquele que vive e reina para sempre. Que a bênção de Deus te acompanhe, em nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos, quero aqui trazer uma palavra que está escrito na Bíblia Sagrada, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz a Bíblia, a palavra de Deus, para mim, para você, nesta hora, neste momento, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Diz aqui o capítulo 3 de Eclesiastes: tudo tem o seu tempo determinado. Que coisa linda, hein? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é verdadeira e fiel. Verdadeira porque não há nada mais verdadeiro do que a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de qualquer verdade do homem, do mundo, da religião, seja de quem quer que seja. A palavra de Deus está acima de todas a verdade. Muitas vezes achamos que a religião é a verdade. Achamos que as autoridades é a verdade. Achamos que a ciência é a verdade. A tecnologia é a verdade. Mas a palavra de Deus está acima de todas as verdades que você viu, que você ouviu, enfim. Então a palavra de Deus, ela é verdadeira. E a palavra de Deus, ela é fiel, infalível. Ela não falha. Os homens falham. A religião falha. O mundo falha. O sistema falha. Tudo falha. Mas a palavra de Deus não falha. A ciência falha. A tecnologia falha. Mas a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não falha. De jeito nenhum. Porque está escrito. Jesus, ele falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade é o próprio Cristo, é o nosso Deus. Então, meus irmãos, aqui está dizendo o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. A Bíblia diz que Deus está no controle do tempo. Daniel capítulo 2, versículo 20, 21 ou 22, se não me falha a memória. A Bíblia diz que Deus, ele pode mudar o tempo e as horas. Então, creia que Deus está no controle do seu tempo. Creia que Deus está no controle da sua família. Creia que Deus está no controle de todas as coisas. Então tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Porque o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. O tempo do homem, muitas vezes, o faz errar. O tempo do homem, muitas das vezes, o faz ser egoísta. O tempo do homem, muitas das vezes, o faz ser orgulhoso.
O tempo do homem muitas vezes o faz ser avarento. O tempo do homem muitas vezes o engana, ilude. O tempo do homem não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é certo, é correto. O tempo de Deus não falha, mas o tempo do homem muitas vezes nos decepciona. O tempo do homem muitas vezes nos deixa triste, angustiado. Mas o tempo de Deus é um tempo determinado para todas as coisas. Então, aqui está dizendo, tudo tem o seu tempo. Então, meu irmão, confia no tempo de Deus. Confia no tempo de Deus. Às vezes, o nosso tempo, muitas vezes, pode ser um tempo de angústia, de tristeza, de desilusões. Muitas vezes o nosso tempo pode ser um tempo de fraqueza, desânimo, falta de fé, falta de esperança, de amor. Muitas vezes o nosso tempo nos diz, acabou. Muitas vezes o nosso tempo diz, não vai dar certo. Muitas vezes o nosso tempo diz, você é um derrotado, você é um fracassado. Muitas das vezes o nosso tempo nos engana. Muitas vezes o nosso tempo nos deixa ansioso, afadigado, preocupado, cansado. Mas o tempo de Deus, porque quando eu e você estamos no tempo de Deus, tudo chega na hora certa. A Bíblia diz que o tempo da vida de Jó estava nas mãos de Deus. Se você ler a epístola de Tiago, ele vai dizer, ouviste e viste qual foi a paciência de Jó e o fim que Deus lhe deu? Porque Deus é muito misericordioso e piedoso. Então, o tempo de Jó era aqui da terra. O tempo de Jó foi um tempo de provações, angústia, tristeza, decepções. Mas o tempo de Deus na vida de Jó chegou na hora certa. Porque quando você entrega o seu tempo nas mãos de Deus, no tempo determinado, Deus muda a história, Deus abre a porta, Deus traz a cura, Deus salva a família, Deus liberta, Deus renova, Deus restaura, Deus faz proezas, Deus faz milagres e maravilhas. Porque o tempo de Deus não é o seu tempo e não é o meu tempo. Como diz o Salmo de número 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, muitas vezes o nosso tempo tem sido ou vai ser um tempo de choro, lágrima. Mas se você entregar o seu tempo, a sua vida nas mãos de Deus, o tempo de Deus determinado para você e para mim vai chegar com alegria, com resposta, com prosperidade, com fartura, com abundância, com multiplicação. Então, meu irmão, medite nessa palavra. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Amém? Pai do Senhor, fique na bênção. Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja e não se esqueça, a vida é assim, Jesus em primeiro lugar. Ó glória, receba a bênção de Deus. No tempo determinado, receba a vitória de Deus. No tempo determinado, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Pai do Senhor, fique na bênção.
Compartilhe aí esse vídeo, compartilhe essa mensagem, essa palavra e creia nesta palavra. Passará os céus e passará a terra, mas Jesus disse: as minhas palavras não hão de passar. Ela crê. Creia nessa palavra. Amém, meus irmãos? Pai do Senhor, fique na bênção. Até a próxima, se Deus assim permitir, em nome de Jesus.